Mas eu disse que ia dar algumas indicações também de como você passar por um processo de conhecimento, passar para você saber também qual é o seu temperamento, que a gente aqui quer trazer para você as nossas entrevistas, as nossas informações, mas também dá aí as linhas de como você fazer para crescer espiritualmente, crescer pessoalmente. E eu quero apresentar para você aqui o nosso curso do EAD Século XXI, que é o curso Plano de Crescimento Pessoal. Isso é muito bacana porque o nosso sócio tem acesso, né, Padre? Exatamente, é um dos benefícios para os nossos sócios, porque talvez você diga assim, eu vou ficar sócio, qual o benefício que eu tenho? Muitos. E aí você pode acessar aí o nosso EAD Século XXI e fazer então esse curso. Esse detalhe aqui é maravilhoso, gratuito para sócios. Então, é benefício que você tem ao ligar para cá no nosso telefone 1938719620 e se tornar sócio. Então, você vai fazer, eu estou achando engraçado aqui porque eu já Daqui a pouco a gente vai chegar nele e vai dedar ele ao vivo aqui, tá, gente? Eu disse no intervalo que está sendo o programa do Revela-te a ti mesmo, mas tem o pulo do gato, que é aquele que a gente deixa quietinho. Gente, muito bacana, você pode acessar então rs21.com.br/EAD, buscar na lupinha planejamento, né? Plano de crescimento pessoal, busca por esse nome, Plano de Crescimento Pessoal. O pessoal está mostrando aí na tela para vocês. E aí você pode fazer o seu teste. Já temos o resultado do Padre Nilson, que era tudo que eu queria. Pena que não dá para tampar aqui, né? Padre Nilson, você pode ler pra gente? Pois é, tá. Hoje pela manhã, logo que eu cheguei aqui, depois da gente se preparar lá na maquiagem, tudo, eu fui para fazer o teste. Uhum. E aí fiz o teste e o resultado foi esse. Ó, Marilda, fica de olho aí, hein? Vamos lá. É por isso que eu falei que eu sou uma mistura de tudo. O teste deu o seguinte, o resultado deu o seguinte, 20,37% colérico, 29,07% sanguíneo, 22,04% melancólico e 28,52% de fleumático. Para quem não sabe como fazer esse teste, quando você se inscrever aí no nosso curso do EAD Século XXI, no Plano de Crescimento Pessoal, você vai estudar, vai ter aí as matérias todas, mas tem um lugar para você fazer o teste do temperamento. Eu não sei se talvez, assim, não entendendo muito, ou até quem está em casa, mas o que é esse negócio de colérico, sanguíneo, melancólico? Tá certo que hoje não vai falar sobre o melancólico e o fleumático, mas eu vou deixar já uma pergunta aí, porque às vezes as pessoas podem ter um pouco de medo desse melancólico e fleumático. Essas palavrinhas. Que as palavras, pelas palavras até, porque a pessoa pode ligar, mas não vou adiantar hoje, porque nós vamos falar de um outro temperamento agora, que acho que eu também estou ali misturado nesse temperamento. Que é o colérico, né? Marilda, você disse no intervalo que existe o perfil e existe o desequilíbrio desse perfil, para onde que ele pode cair, para onde que ele pode tender. A gente falou do perfil geral do sanguíneo, mas a gente vai dar uma olhada agora no colérico e depois ver essas telas onde são os extremos, né? O que é o colérico, então? O colérico é o executor. É aquele líder, aquele que chega fazendo, né? Ele tem todo um perfil de liderança, de resultados imediatos, ele gosta muito dessa linha. E pegando o gancho aí do que o padre falou sobre os nomes em si, colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico, foram escolhidos por Hipócrates, mas eles não querem dizer nada de negativo ou positivo. Todos os comportamentos têm suas forças e seus desafios. Isso é importante a gente saber. Vamos ver geral, então, Marilda, como é que é o colérico. Palavra-chave, resultado direto e decisivo. Justo. Então, aí o perfil do líder, né? Sob tensão, muitas vezes age como tirano e pode fazer ameaças. Principal necessidade, domínio da situação e realização. Não gosta de falta de objetividade e ineficiência. Para incentivá-lo, visa resultados de liberdade de ação e para conseguir o que quer, confia na ação e na eficiência e pauta em seus resultados. O estímulo para executar tarefas de desafios.
tende a executar antes de pensar em como fazer. É isso? E no final tem uma ali que eu vou ajudar você. Sim, Para tarefas que exijam iniciativa e agilidade, o colérico pode ser uma excelente opção. Justamente. Você sabe que eu me encontrei nisso aí, viu? Eu não fiz o teste, mas eu tô achando bem euzinha, viu? Uns 30% aí. Tá? Então, vocês percebem que, inclusive, a gente colocou aí a dica de como lidar com uma pessoa colérica. Né? Então, você realmente dá obrigações para ela, deixa ela agir. Então, imagine você potencializar uma pessoa que possa realmente resolver as situações dentro de uma agilidade de trabalho, de uma perspicácia. E aí eu volto a dizer, todos os comportamentos têm o seu lado positivo. Nós precisamos contrabalancear isso, potencializar as forças, neutralizar as fraquezas, trabalhar esses desafios que todos nós temos. Interessante a tua análise de perfil, porque todos deram acima de 20. Então, traz aí um equilíbrio. Ai, graças a Deus. Né? Então, até pela vida sacerdotal, padre, eu imagino o quanto de exercícios espirituais o senhor já passou durante toda a sua formação. Né? Terapias também e assim por diante. Quantas oportunidades de autoconhecimento o senhor já trabalhou? Então isso ajuda a trazer esse equilíbrio. Como que eu estou no processo do Revela-te a ti mesmo, eu posso dizer para você que o que me fez encontrar um equilíbrio na minha personalidade, no meu temperamento, foi a decisão de passar por um processo terapêutico. Olha só. Perfeito. Porque enquanto eu não decidi por isso, eu posso dizer que há uma pessoa antes e uma pessoa depois. O processo terapêutico me trouxe um equilíbrio. Isso é maravilhoso. É muito rico isso que o senhor está falando, porque infelizmente existe muito preconceitos em cima disso. E principalmente a coisa, não, eu tenho Jesus, eu sou religioso, eu rezo, então eu não preciso. Nós somos eu não sou humano, quase isso. Mas um dia eu quase infelizmente, apanhei. Né? Um dia eu quase apanhei, porque tinha uma pessoa, na minha primeira paróquia lá, padrezinho novinho, agora eu tô velho, eu tenho 15, por 16 anos que eu sou padre. Olha e aí a pessoa estava num desequilíbrio total de tacar pedra Um colérico exacerbado. De tacar pedra na lua até. E eu quase apanhei quando eu disse que a pessoa precisava passar por um processo terapêutico. Sim. Porque existiam livros assim, seja seu próprio psicólogo ou Jesus Cristo, seu terapeuta, aquela coisa toda. Me trouxe um livro que quase passou assim no meu rosto para dizer, não preciso. E saiu de lá brigando muito. Porque as pessoas têm preconceito. Mas a melhor forma de você encontrar o equilíbrio é quando você passa por um processo terapêutico, porque você vai ter elementos para esse autoconhecimento. Você saber quem você é. Justo, e nós falávamos no início que nas últimas décadas houve todo um crescimento nessa linha de trabalho. Né? Então hoje nós temos o coaching, nós temos as terapias convencionais e assim por diante. Eu gosto de fazer uma analogia entre o corpo físico e o corpo emocional. Tá? Que seria a nossa psique e como a gente lida com as nossas emoções. No nosso corpo físico, nós temos as patologias, as doenças crônicas, uma diabetes, uma cardiopatia, onde a pessoa precisa de um acompanhamento sério de um profissional da saúde, certo? Mas no nosso corpo físico, nós de vez em quando temos uma virose, temos uma intoxicação alimentar, a gente tem situações que desequilibram a nossa saúde, a nossa imunidade é baixa e a gente precisa se cuidar. A gente precisa de um trabalho ali específico para aquele momento. Não quer dizer que nós temos uma patologia, mas quer dizer que nós estamos com o nosso corpo físico desfavorecido, fragilizado. No nosso corpo emocional, nós temos as doenças. O transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, as esquizofrenias, a bipolaridade. E assim a gente tem N doenças, como a depressão e tal. Mas nós temos também momentos de fragilidade. A perda de um ente querido, uma decepção amorosa, uma traição, um desafio profissional. Tudo isso é como se o nosso corpo emocional tivesse fragilizado. E é necessário um olhar mais atento. Porque se a gente não cuida dessa fragilização momentânea, dessa fragilidade momentânea, a nossa tendência é adoecer e realmente virar uma patologia. Então é muito sério o que a gente vive hoje. E a nossa sociedade, infelizmente, tem uma engenharia social, vamos dizer, que proporciona isso, que acaba trazendo para as crianças, inclusive, uma reclusão muito grande, uma falta de diálogo, essa questão dos pais não serem mais educadores, serem só provedores. Então nós vivemos uma dinâmica social que
potencializa a fragilização das emoções. E também um desequilíbrio, né? Porque a gente viveu tantas épocas, né? A educação dos meus pais já não são iguais às que a gente teve, nem que eu dou para o meu filho. E a gente vai tentando tatear e achar um ponto de equilíbrio. Mas me chama a atenção na sua fala, porque muitos de vocês que estão em casa são de comunidades, certamente convivem em grupos, e às vezes a gente tem uma onipotência por ser alguém que, eu sigo Jesus Cristo, eu sou uma pessoa de missa diária, né, padre? Eu sou alguém, nossa, então eu estou acima de... Então eu acho que baixar um pouquinho o tom e dizer, realmente, eu sou um ótimo cristão, eu me dedico muito, mas eu sou humano. Sim. Eu preciso reconhecer as minhas fragilidades e trabalhar sobre elas. Os únicos desafios que são vencidos são aqueles que são trabalhados. E para trabalhar um desafio, a pessoa precisa descobrir. Perfeito. Na linguagem espiritual é essa. Para você ser santo, quer dizer, você tem que reconhecer os seus pecados. Mas não só reconhecer para dizer, que lindo, eu tenho os pecados. Não, para você combatê-los. Perfeito. Você precisa combater. Você precisa descobrir os seus defeitos. Eu sempre uso essa analogia com o meu povo. Você só consegue curar uma doença quando você descobre ela. Perfeito. E você precisa descobrir a partir de um diagnóstico sério, porque senão a gente dá um chazinho, dá um remedinho, e aí encontra com um amigo que diz, toma aquilo lá que eu tomei. Foi, não, mas é diferente, você precisa ter o diagnóstico, aí você coloca o remédio. Enquanto você não tem o diagnóstico, você não passa por esse processo de cura. E aí eu digo que o autoconhecimento é isso. Você descobre o seu pecado, você descobre a sua situação difícil, o seu vício, descobre e precisa ter consciência que precisa de ajuda. Porque só descobrir e não procurar ajuda também não dá, né? Mas é aquela coisa, gente, se a gente conhece a palavra de Deus, o Evangelho, as cartas, São Paulo, ele é um grande defensor desse autoconhecimento, né? Não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, eu faço. Olha que consciência das suas fraquezas. E se a gente bobear, a gente só faz o mal que a gente está ali no cotidiano. E é, como falei, da sociedade que nos leva a isso, né? O próprio vício com a tecnologia e assim por diante. Nós precisamos vigiar direto quais são os nossos desafios atuais, para onde a sociedade hoje nos leva, esse cotidiano que a gente vive hoje nos leva, e como a gente pode trabalhar tudo isso. O conhecimento sobre os temperamentos, ele tem essa função. Um dos receios que eu tenho com essa linha de conhecimento são os rótulos. Então, padre, o senhor é sanguíneo? Não, o senhor tem uma tendência maior a essas atitudes, tal, mas o senhor é aquilo que o senhor quer ser dentro do teu objetivo de vida, aquilo que tem valor realmente para o senhor. Essa é a linha de trabalho. E o desequilíbrio surge tanto para o sanguíneo quanto para o colérico, quando vai no extremo das suas necessidades, é isso? Sim, justamente isso, porque daí você atende só a sua necessidade, aquele prazer imediato, que é o desafio da nossa sociedade hoje. Os nossos jovens não estão sabendo lidar com frustrações. Nem os adultos, né? Isso é mais uns 10 programas. Mas é isso, quando você trabalha as suas frustrações, os nãos que a vida te dá, você está trabalhando o que é exacerbado naquele temperamento. Porque você está olhando para você mesmo e refletindo sobre aquilo. Por que o não? E aí vem a questão das respostas que Deus dá para as nossas orações. Muitas vezes ele nos poda justamente porque aquele milagre que a gente quer, ao invés de nos trazer uma felicidade, algo positivo, vai nos levar para mais longe dele. Eu li Por uma isso frase... que é um pressuposto até, diz assim, que Deus só dá aquilo que vai fazer bem para a nossa alma. Perfeito. Porque às vezes a pessoa não recebe o milagre, não recebe a graça, porque não vai fazer bem para ela. E quem é que conhece profundamente o ser humano? Deus. Nem você conhece profundamente seu marido, nem seu marido conhece profundamente você. Então, pessoalmente, a gente vai buscando um conhecimento de si mesmo, certo. Mas quem conhece profundamente o nosso coração, a nossa vida é Deus. Né? Exatamente. Eu li uma frase, eu acho que cabe bem para a gente encerrar esse momento da nossa conversa sobre o sanguíneo e o colérico, mas amanhã a gente continua. Amanhã é o Padre Reginaldo e vamos descobrir como é que ele é. E a Marilda Ceni continua com a gente amanhã. Tem uma frase que diz assim: gaste tanto tempo com o seu melhoramento pessoal que não sobre tempo para você falar dos outros.
Talvez eu acho que é esse o objetivo nosso aqui. E a gente, de fato, se embrenhe em cuidar da gente, em saber quem nós somos. Não vai dar tempo de falar mais mal de ninguém, gente. Porque a gente precisa melhorar nós mesmos, a gente precisa evoluir, né, padre? Exatamente. E se alguém quiser conversar com a Marilda, tem aí os contatos, vamos lá ver? Isso. Para você conversar um pouco mais, vamos colocar os contatos. Mas você pode falar pra gente também, Marilda, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você? Pode me ligar, o WhatsApp também é o 992626413, né? Aí lembra que o código é 19 992626413. Vai chover de mensagem. Vai chover de gente dando oi, me ajuda aqui. Amanhã a gente segue nossa conversa.